Pessoal, chegando aqui para falar a real, nordestino porreta, admire, pessoal, admire o torcedor corintiano, o torcedor nordestino, aquele que torce pelo time e aquele que veste a camisa do time. Marcelo Paes ontem foi porreta, tomou a frente dos microfones após entrevista coletiva de Dorival Júnior, dando desculpa, porque você, Dorival Júnior, não falou do Memphis Depay só porque ganha muito? Porque você não falou do Memphis Depay que não jogou nada, ganha muito dinheiro e não jogou nada? Vem falar aí dando desculpa, derrotado, derrotado pelo Novo Horizontino e vem dando desculpa porque o André vai ser vendido. Cara, você teve o André nas mãos, o André teve em jogo e não venceu o Novo Horizontino. Vem dar desculpa, porreta, o Marcelo Paes. É isso aí, Marcelo Paes, já era teu fã lá no Fortaleza e continuo mais ainda aqui pertinho de nós no Corinthians. Vou passar um pouquinho da entrevista do Marcelo Paes aí, que tomou a frente aos os microfones. Não era que nem aquele outro diretor de futebol que ficava lá como um palesma lá de braços cruzados. Presidente Osmar Stable, valorize quem você tem aí comandado por você. Marcelo Paes, porreta, muito bom, falando a real e explicando as coisas direitinho. Um abraço, Jucinei Abreu. Olha, vamos prestar atenção aí, ó. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia.